Oi, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos à aula de hoje. O assunto que nós vamos conversar aqui será a linguística, que é a ciência que estuda todas as transformações pelas quais uma língua passa. Toda língua, ela vai ser mutável e heterogênea e vai sofrer influências do contexto histórico, da sociedade na qual ela é utilizada, pelo contexto em que ela está sendo empregada e em inúmeras situações comunicativas que um falante pode se expor. A linguística vai ser uma ciência muito complexa e vai ter inúmeras ramificações para aprofundamento, análise e compreensão desses fenômenos linguísticos. Só que hoje, e vocês sabem que eu prefiro adotar uma simplificação nas explicações, nós vamos conversar a respeito de algumas variações que uma língua pode sofrer e sobre a sociolinguística, que vai ser a ramificação da linguística responsável por estudar os impactos sociais que uma determinada variação linguística, determinada variedade linguística pode acometer aos seus falantes e como que uma pessoa que pode dominar uma determinada variedade e não conseguir dominar outra, ela pode ser estigmatizada por isso. Bom, antes da gente conversar a respeito das transformações que uma língua pode passar, eu acho interessante a gente lembrar que há uma diferença muito grande entre linguagem e língua. O que vai ser a linguagem? Vai ser todo modo de se comunicar, todos os recursos pelos quais um falante, uma criatura, que seja o seu próprio animal de estimação, vai usar para expressar o seu pensamento, a sua vontade, o seu desejo. Então, nós vamos ter inúmeros tipos de linguagem, separadas em duas vertentes. A linguagem verbal, que vai ser aquela usada com palavras, ou a linguagem não verbal, que vai ser aquela usada por meio de gestos, sons, cores, linguagem corporal e determinadas expressões, figuras e desenhos, certo? Mas aí o que vai ser a língua? Se linguagem vai ser todo tipo de comunicação. A língua vai ser um código usado por um determinado grupo para se expressar por meio da linguagem verbal. Como assim? Os grupos falantes de língua portuguesa, os lusófonos, eles vão usar um determinado código, que é chamado de língua. Nós, então, Portugal, Brasil, Angola, nós vamos usar o português como código de comunicação verbal, tá? Então, a nossa língua, o nosso código é o português. Agora, a Inglaterra, os Estados Unidos, por exemplo, a Austrália, eles vão usar um determinado código que somente entre eles ali será entendido, que é o idioma inglês, tá? Bom, já que a gente sabe agora o que é a língua e a linguagem, as variações, as transformações, elas vão acometer a língua e a forma como ela é falada e escrita. Então, a gente vai analisar as variações que a língua portuguesa sofre. Nós temos duas modalidades de se usar um idioma. Vai ser a modalidade formal e a modalidade informal, ou também chamada de coloquial. Na modalidade formal, nós vamos encontrar todas as regras gramaticais, todo um policiamento, todo o uso de determinados preceitos que devem ser seguidos rigorosamente. É a modalidade da língua que nós na escola ensinamos para os nossos alunos. É a modalidade da língua que em qualquer situação formal de comunicação exigirá do falante. Então, por que na escola nós ensinamos a modalidade culta da língua? Por que nós ensinamos gramática, construções oracionais, sintaxe, semântica? Para que o nosso aluno ele saiba dominar a modalidade formal da nossa língua e ele possa se comunicar com clareza e com facilidade em uma situação formal que o futuro exigirá dele. Já a modalidade informal da nossa língua vai ser toda a forma que a gente vai usar a língua portuguesa em situações cotidianas, corriqueiras, informais,
nas quais a gente não precisa se policiar e nem seguir as regras gramaticais, tá? Então é, por exemplo, eu estar em uma roda de amigos num bar e conversar com eles despreocupadamente e soltar um nós vai, nós foi, ao invés de eu ser obrigada a usar um nós vamos, nós fomos. É a forma que todo mundo se comunica no seu seio familiar, entre amigos, é a forma como todo mundo se comunica no seu dia a dia e de forma despreocupada, certo? Nós vamos ter a variação diacrônica, que é aquela associada ao tempo. É, por exemplo, eu falar de uma forma, eu sendo uma jovem, uma professora, eu falar de uma forma e a minha avó de 82 anos, que não teve uma instrução muito grande, vivia na roça, não tinha muito contato com outras pessoas mais cultas, fala. Ela sendo uma idosa e eu sendo uma jovem, tá? É na variação diacrônica também que nós vamos olhar como que lá no século 18, 19 se escrevia uma palavra e como agora no século 21 se escreve, ou na pronúncia, por exemplo. Já a variação diastrática, ela vai estar relacionada à classe social e nível de instrução do falante. Ela é uma variação que vai causar uma certa polêmica, é a que está focada o preconceito linguístico, mais focada, lógico. Na variação diastrática, a gente vai observar que aquela pessoa que possui menos instrução, aquela pessoa que não conseguiu concluir o fundamental, que não conseguiu concluir o médio, ou às vezes é analfabeta, ela não vai conseguir dominar a norma culta, o emprego de determinadas construções, da mesma forma que uma pessoa que concluiu os estudos, que já fez uma graduação, que fez uma especialização, um mestrado, domina, tá? E por que esse nível de instrução ele está associado à classe social? Porque, infelizmente, nós vivemos em um país em que as pessoas que têm mais condição financeira são aquelas que mais estudam. Então, a gente vai olhar que na variação diastrática, as pessoas mais pobres, infelizmente, elas têm menos instrução e menos domínio da norma culta, certo? Agora, a variação diatópica vai ser aquela relacionada à região onde o falante mora, né? Vai ser nela que a gente vai observar os dialetos e os sotaques. Quem aqui, né, já não comentou que, por exemplo, aqui em Minas nós falamos o uai e que a gente tem aquele R puxado? E que em São Paulo eles falam mano e tem um R mais vibrante? Ou que lá no Rio de Janeiro eles falam um S no final das palavras com o som de X? E que lá no Rio Grande do Sul a palavrinha pão francês para nós lá é chamado de cacete ou cacetinho? A variação diatópica ela é responsável por essas curiosidades da nossa língua, porque ela vai mostrar para nós e ela vai acometer as palavras a circunstâncias diferentes por conta da localidade. Então, não quer dizer que a gente fale outra forma da língua, a gente só fala diferente. Quer dizer então que o meu uai é o mesmo ba que os sul-grandenses usam e que o meu né é o mesmo que o mano que o paulista usa. Então vai mostrar como que a língua ela vai mudar a sua forma de acordo com a região em que o falante está. Então, eu acho interessante frisar que na variação diatópica, que é associada ao lugar, nós vamos ter os dialetos, que vão ser algumas expressões, algumas estruturas que um determinado grupo em um lugar usa, e a gente vai ter o sotaque, que é a forma de pronunciar determinados sons, determinadas palavras, também relacionada a lugar. Por exemplo, a palavra uai, o trem, o nosso Deus, vai ser palavras e expressões pertencentes ao dialeto mineiro. Agora, o mano, o né, o suave, o taúva, já vai ser expressões empregadas no dialeto paulista. Então, é interessante isso. Agora, a pronúncia do R mais puxado,
daquele R bem contorcido, ele vai pertencer então ao sotaque mineiro. Já aquele S do fim das palavras com som de X, como xuxas, vai ser então pertencente ao dialeto carioca, ao sotaque carioca, desculpe. Já a variação diamésica vai ser relacionada a como que a nossa língua ela pode se transformar da escrita para a oralidade. É nessa variação que a gente vai ver que eu posso escrever a frase vamos comer, mas falar vamos comer. Então a variação diamésica ela está associada a isso. Bom, agora a gente vai conversar sobre o preconceito linguístico, né? Que é um assunto polêmico e é um tipo de preconceito que está arraigado, intrinsecamente interligado ao preconceito social, como eu disse anteriormente para vocês, a variação diastrática. O preconceito linguístico ele vai ser toda e qualquer discriminação que uma pessoa comete contra outra pessoa pelo seu modo de falar e pela sua falta de domínio da norma culta, tá? Então, vai ser um preconceito que vai estar muito associado à escolaridade das pessoas, à região onde elas moram e principalmente a classe social delas. Porque, como eu já disse, nós vivemos em um país em que as desigualdades sociais são muito evidentes. Então, aquela pessoa que infelizmente não vai ter um acesso financeiro muito grande, não vai ter condições financeiras de bancar um estudo, provavelmente ela não vai conseguir crescer muito academicamente e vai ter dificuldades de dominar a norma culta. Então, muitas vezes, uma pessoa que domine a norma culta vai estigmatizar aquela pessoa, tá? É bom ressaltar que toda pessoa que se sentir ofendida, ela tem o direito de processar aquele que está cometendo preconceito, ela tem todo o direito de se defender desse preconceito. E nós que somos falantes e que vemos pessoas cometendo esse preconceito, a gente também pode intervir, tá? Porque assim a gente faz a nossa parte para que as pessoas sejam mais aceitas na sociedade, tá? Eu acho interessante frisar, para fecharmos essa aula, é que eu posso muito bem dominar a norma culta, mas não precisar usá-la o tempo todo. E eu posso muito bem gostar de falar de forma informal, mas em determinada situação eu necessito me expressar por meio da norma culta. Então, tudo que a gente fala de variação, de linguística, que a gente fala de preconceito, está associado também ao contexto. E é por isso que é importante aprender a língua portuguesa e a gramática na escola, para que você consiga diferenciar o contexto comunicativo e saiba usar a língua de acordo com essa situação, com esse contexto. O ensino da gramática, vai ser o estudo das variações linguísticas que vai permitir que nessa aula eu use o português padrão com vocês, mas que eu vá a uma festa com meus amigos e que eu não precise me preocupar em seguir todas as regras gramaticais porque aquela situação não exige. Então, vocês precisam dominar a norma culta, mas saber em quais contextos ela é obrigatória. É lógico que todo mundo que fala corretamente, sabe usar a palavra de acordo com o seu significado, com a sua concordância, é muito bonito, indica polidez, só que você tem que olhar que há situações em que as regras gramaticais devem ser seguidas à risca. Em outras, você já não precisa se preocupar tanto. E que você nunca deve estigmatizar uma pessoa pela maneira como ela fala, certo? Meninos, acredito que eu deva ter agregado um pouquinho de conhecimento para vocês. Muito obrigada pela participação e a gente se vê na próxima aula.